Beleza, a gente já terminou essa parte de crise de 29. Mas qual é a relação da crise de 29 que rolou lá nos Estados Unidos com o fim da República Oligárquica no Brasil? Então vamos dar um pouquinho de contexto, né? Relembrando, o que foi a República Oligárquica no Brasil? Oligarquia, gente, o que é que significa? Oligarquia. Significa poder na mão de poucos. Então, a oligarquia, a República Oligárquica no Brasil foi o período da República Velha, né? Como vocês devem estar lembrando aí, a política do café com leite, que era basicamente São Paulo, o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais alternando o governo do Brasil. Então, por que se chamava café com leite? Porque São Paulo era uma elite rural cafeeira. Então, tinha muita produção de café escravocrata em São Paulo, cafeeira. E Minas Gerais era uma elite rural de produção de laticínios, por isso, leite. Só que o que acontece? São Paulo, ele produzia muito café, mas ele produzia focado no mercado externo. Então, ele produzia para quem comprar? Estados Unidos e Europa. Europa estava quebrada por causa da Primeira Guerra Mundial. Estados Unidos estava na Grande Depressão. E Minas Gerais era uma elite rural que produzia laticínios, mas era mercado interno. Então, Brasil produzia e Brasil comia. Aqui, Brasil produzia e Estados Unidos e Europa comiam. Aí vamos lá, economia cafeeira exportadora, exportava para os Estados Unidos. Como a Europa estava quebrada, não estava comprando. Então já estava, né, indo mal. Estados Unidos estava passando pela Grande Depressão, não tinha poder aquisitivo nenhum, parou de comprar. Com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, os Estados Unidos para de consumir o café brasileiro. E a gente sabe que nessa época, o São Paulo e Minas Gerais só constituíam essa oligarquia porque nessa época poder significava dinheiro. E aí, se eles perdem esse poder, essa influência na economia, eles vão perder poder político. E aí, nesse momento, a gente estava passando também por uma situação de instabilidade política. Por quê? Vamos lembrar. Governo de Washington Luiz, ele era um paulista, certo, gente? Paulista. E aí a gente tinha um acordo. Um paulista era indicado para o governo do Brasil e esse paulista ia indicar um mineiro. E assim por diante. O mineiro indicava um paulista, aí o paulista indicava um mineiro e aí ia continuar sempre no poder assim. Só que o que é que o Washington Luiz fez? Ele chutou o balde. Ele pegou e falou, vou indicar um paulista de novo. E ele indicou o Júlio Prestes. Aí a galera ficou revoltada. Minas Gerais endoidou. Falou, como assim? Era pra você ter indicado um mineiro. Por que você não fez isso? Aí surge a Aliança Liberal. O que é a Aliança Liberal? Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba se unem e lançam a candidatura de Getúlio Vargas com vice-presidência de João Pessoa. Por que eles fazem isso? Porque eles ficaram indignados com a quebra do acordo de Washington Luiz com a indicação de Júlio Prestes. E aí eles lançam a candidatura da presidência de Getúlio Vargas com o vice de João Pessoa. Beleza. Só que aí o que acontece? Mesmo eles lançando essa candidatura de Getúlio Vargas com a vice-presidência de João Pessoa, eles não ganham. Júlio Prestes ganha. E aí eles começam a falar que foi fraude. O que faz muito sentido, né? Porque, como a gente sabe, nessa época era marcada pelo voto de cabresto. O que isso significava? Significava que o voto era aberto. Então, acontecia essas questões de fraude eleitoral com muita frequência. E aí, eles acusaram o mandato de Júlio Prestes de fraude eleitoral. E aí começa a Revolução de 1930. O que a gente consegue perceber com essa explicação é que a gente estava passando por um momento de muita instabilidade política, né? Ainda teve, né, a morte, o assassinato de João Pessoa, que aí que deu a bexiga e todo mundo brigando. Então, o governo, né, a política do café com leite, ela já estava indo por água abaixo. E aí, quando acontece essa questão da falta de consumo dos Estados Unidos do Brasil, finaliza essa questão de poder e alternância de governo de Minas Gerais e São Paulo. É isso, bons estudos.